eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Diz assim, do 1 ao 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte. Para quê? Como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Por quê? Se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. A Bíblia para o mundo é uma loucura. E é mesmo. Essa palavra, o Senhor Jesus, ele nos mata, nos vivifica. Eu só passo a viver depois que morro. É uma coisa incrível. Então, nós temos que estarmos preparados. O Senhor nos preparou, nos prepara, a obra toda dele nos prepara para ter um relacionamento com ele, comunhão com ele. Ele nos prepara, nos mantém vivos para viver como ele quer aqui, para viver em comunhão com ele. E ele nos prepara, vai nos preparando para a gente poder morrer. Amém, irmão? Isso vai acontecer. Mas é bom estar preparado. Porque o que nós, tantos versículos aqui nas cartas, espiritualmente, onde o Espírito Santo ministrou, revelou para os apóstolos, para passar para a igreja, para ela ser edificada como casa espiritual. Para poder o quê? Todas as obras do pecado, da carne, a influência maligna, não nos atingir mais. Porque quando nós estamos fortalecidos espiritualmente, nada desse mundo nos aflige, nos toca na nossa alma. Amém? É como a vida espiritual, como dizem Atos, que nós, depois temos os pecados perdoados, a culpa saiu, aí chega o refrigério por causa da presença do Senhor. Aí o refrigério é aquele calor escaldante, que a gente está querendo uma sombra para se esconder, uma coisa horrorosa. Lá onde eu estou trabalhando, Bangu, é assim, não tem lugar para se esconder. É terrível. Aí daqui a pouco tu entra, tu passa na porta de uma loja, aquele ar, aquele vento que já sai assim, ó, já dá um alívio. Imagina tu entrando e ficando lá dentro, aquela coisa horrível, acabou. O refrigério, por causa da presença do Senhor, acabou essas coisas horrorosas. Acabou o sofrimento na alma. Tu fica em um estado de refrigério, de gratidão. Amém, irmão? E todos esses versículos, preste atenção que os comentários bíblicos, os debates, as questões que se levantam, quando tu vê alguém conversando sobre a Bíblia, por isso que é mencionado várias vezes o que? Deus. Pode reparar que o negócio é Deus. Deus, todo mundo fala. Mas a Bíblia diz que, em Hebreus, que nós temos que passar disso. Passar dessa criancice, dessa meninice de fé em Deus. Ó. Não, ele veio dar algo. Deus veio dar algo que está além de só uma crença nele. A Bíblia diz que o Evangelho é para a gente nascer de novo e avançar espiritualmente, mergulhar na vida espiritual, amém? E as cartas é para a edificação dessa casa
casa espiritual, crescendo, frutificando, amém? E a verdade que depois, quando nós formos ser julgados, vai ser de acordo com essa palavra. Não adianta pegar esses versículos e tentar esconder eles ou misturar para agradar a carne. Não adianta. Não tem uma vírgula que eu vou conseguir tirar aqui, eu ensinando, olhando, tirando ela, e vou me dar bem com isso, porque tem alguém que escreveu, essa palavra é dele, é toda pura, não tem como eu mudar ela. Não tem, nem você. Não adianta viver de acordo com nossa justiça, como nós queremos, ou os homens ficam querendo. Desde o momento que um líder fala que a igreja reunida, nós somos pecadores, isso é espírito maligno. É mentira. A igreja, o corpo de Cristo, a Bíblia não fala que ali está reunido os pecadores. Pelo amor de Deus. Segundo a Bíblia, ali está reunido os santos. Então, levar isso como algo normal, sem tanta importância, isso é viver de acordo com o padrão do inimigo. É isso que ele quer. Porque o padrão do Senhor não é esse não, é o que está escrito. Amém? Então entenda, porque é tantas vozes ministrando aos nossos corações, que não tem nada a ver, é assim mesmo, dá para ir, e eu vou aceitando isso. Não pode. Se a Bíblia diz que não, é não. Não tem como não de Jesus eu forçar uma barra e colocar um sim ali e viver como se fosse um sim. É mentira, isso traz a condenação. Que está, segundo a Bíblia, está prestes para acontecer. Amém, irmão? Amém ou não amém? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, segundo a Bíblia, Cristo veio nos perdoar. Aquela morte foi para nós recebermos o perdão de Deus. E é pela fé. Amém? Por isso que o apóstolo Paulo, antes, quando a lei veio, ele não conhecia pecado. Depois que a lei chegou, ele passou a conhecer o pecado. Então, quando vem aquilo, não pode fazer isso. Ele não sabia. Quando ele falou, não pode, aí ele, como eu vou me livrar disso? Porque depois que o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, ele se aproveitou disso. Ele é um agente, é um tirano. Então, quando eu escuto, não cobiçarás, quando eu conheci isso, eu falei, estou morto. Eu não consigo me livrar disso, ele. É claro isso na carta. Como eu entendo, que facilidade eu entendo hoje Romanos 7. Graças ao Senhor. Porque ele não conhecia, enquanto a lei não chegou para ele isento. Mas depois que na Bíblia, não adulterarás, não matarás, não cobiçarás, ele, estou morto. Está me pedindo algo que eu não tenho força para praticar. Então vamos lá. Da mesma maneira hoje, quando eu falo como a igreja tem que viver, quando o Espírito Santo pede para a igreja como tem que viver, e eu não consigo, eu estou sob a lei, lembra? Mas, segundo a graça, a presença do Espírito no homem interior, que nos fortalece aonde? Nos ajuda do nosso homem interior, habitando dentro. Então, quando vem a lei da liberdade, que esse é o Evangelho, com o Espírito da liberdade dentro, tudo muda. Tudo muda. Por isso que a Bíblia é bem clara para falar assim, quem não tem o Espírito não é de Deus. Sabe por quê? Não é de Deus porque é impossível praticar o que Cristo pede. Mas quem tem o Espírito, segundo a Bíblia, é de Deus. Porque o que diz as cartas, o que as cartas nos mostram, nos pede, quanto aos nossos deveres, nossas obrigações, eu consigo. Eu consigo por causa do Espírito. Mas sem o Espírito, não. Eu estou sob a lei. Então, falar assim para a igreja, mas as cartas diz isso. Se não tiver o Espírito, está indo, estou recebendo como lei.
Porque tem uma regra para receber o Espírito. Para receber o Espírito, tem que receber o Evangelho como uma criança, indefesa. O orgulho tem que sair. Eu tenho que concordar com o que o Espírito diz ao meu respeito. Senão, não vou conseguir. Eu tenho que aceitar o que o Espírito diz sobre a minha vida, quem eu sou, quem eu era. Amém? A Bíblia diz que eu era o inútil, o velho homem, ele é inútil. Não agrada a Deus em nada. Amém ou não amém? Então, em nome de Jesus, que diremos, pois, permaneceremos no pecado? Isso é o que muitos perguntam e falam que vive assim. Sobre a graça. Isso aqui são as pessoas conversando, o Paulo falando, vocês estão pensando nisso aqui, né? Que vamos permanecer no pecado para que a graça que chegou abunde mais. É o que estão falando. Se líderes falam que eu sou pecador, eu estou permanecendo em quê? No pecado. Então, o apóstolo falou, vem cá, o que vocês estão pensando? Que é permanecer no pecado para que a graça abunde mais? Aí o Espírito Santo está usando o apóstolo, que ele se tornou um homem santo, amém? Amém? De modo nenhum. Ele fala, porque nós que estamos mortos para o pecado, presta atenção, nós, igreja, não somos pecadores. Segundo a Bíblia, nós, os santos, estamos mortos para o pecado. Não sou pecador, na verdade a Bíblia diz que eu estou morto para o pecado, segundo a Bíblia. Aí se alguém falar assim, pô, mas olha só, sai disso que é o Satanás querendo te levar para o reino dele e te manter lá, porque a Bíblia diz isso aqui, e é essa palavra que vai me julgar, amém? Nós que estamos mortos para o pecado, se estamos mortos, como vivemos ainda nele? Se eu estou morto para o pecado, como? Não tem como. Aí Paulo está falando, o Espírito Santo falando, de jeito nenhum, não é impossível. Para quem está morto para o pecado, nunca, não tem como viver sob o domínio dele. Está morto. Amém? Louvado seja Deus. Então, morremos por quê? Em nome de Jesus. Ou não sabeis? Só se não souber. Ou não sabeis? Então, quem não sabe, passa a saber. Porque Paulo está falando, ou não sabeis. Aí eu não sabia. Opa, já sabe, está liberto. Amém? Alguém aqui não sabia? Paulo está falando isso aqui, ou não sabeis. Tem gente que não sabe. Amém? Ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Cristo, em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Amém, irmão? Batizado é mergulho, é imergir. Batizados. Aonde? Na morte. Amém? Glória a Deus. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Batismo. O batismo não é o que fazem. Para batizar alguém, ela tem que revelar se mergulhou na morte de Cristo. Tem que revelar que passou a crer mesmo. Tem que revelar que ela está amando Jesus e mudou a vida. Não pode só porque veio 2, 3 domingos no culto, estou batizando. Pelo fruto conhecerei se mergulhou no meu Senhor. Para começar, eu tenho que conhecer o meu Senhor, para ver se aquela pessoa mergulhou na morte dele. Se eu não conhecer o meu Senhor, como eu vou detectar se aquela pessoa mergulhou na morte dele? Eu confesso para os irmãos que eu batizei pessoas que eu não batizaria hoje. Acreditem nisso. E minha consciência está em paz, que o meu Senhor me perdoa. Amém? Assim como eles batizaram aquele Simão que depois quis comprar o Espírito Santo. Os dons do Espírito. Amém? Amém ou não amém? Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança
Da mesma forma, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Amém? Prestou atenção? Quem morre, tu vai revelar uma vida ressurreta de acordo com como tu morreu na morte. Se tu morreu na cruz como Cristo quer, você também ressuscita como Ele ressuscitou. Amém? Aí, se eu revelar que eu ressuscitei com Ele, significa que eu morri verdadeiramente com Ele na cruz. Amém ou não amém? Então, separados, todo tipo de comunhão com o pecado acabou. Não tem mais comunhão com o pecado, amém? Quem morreu não vive mais para o pecado. Quem morreu não vive mais. Pecado é pecado. Fazer a nossa vontade. Amém? Não tem como. Tem dois princípios que tem que governar a gente. Tentam governar a carne e o espírito. A Bíblia diz que a carne não tem proveito para nada. Se não tem proveito para nada, é claro que quem anda segundo o espírito não satisfaz o desejo da carne. Não vive mais na prática do pecado segundo a Bíblia. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? É isso ou não? Primeiro, e isso tudo por causa da presença do Santo Espírito. Porque onde está o Santo Espírito, o que é profano, o que é sujo, o que não presta, tem que sair da nossa alma. Porque esse Espírito Santo tira. Esse Espírito Santo tira a preguiça, tira a incredulidade, tira a licenciosidade, tira a malícia, tira a inveja, tira a prostituição, tira a fornicação, tira tudo sujo. Ele tira, ele revela e eu não aceito, ele tira. Mas ele percebe se eu quero que saia mesmo. Ele percebe se eu estou com o coração puro querendo sair mesmo. Ele percebe e tira, que ele é sensível. Ele contempla o nosso homem interior, esse Santo Espírito. Ele é onisciente, ele sabe o que eu estou pensando. Ele sabe o que eu quero, ele sabe tudo da minha vida. Se eu estou vivendo de acordo com eu nem ligo, eu estou no erro, mas nem ligo e vivo na preguiça, ele não tira. Mas se eu sentir dor com aquele mal em mim, eu quero que saia de mim, ele tira. Porque é para a glória do Pai. Amém? Essa é a verdade. O Santo tem uns conselhos que vem do Santo Espírito. Onde o Santo Espírito se encontra, recebe o conselho. Porque está recebendo o conselho, o ensino do maravilhoso conselheiro. Jesus, não é só falar de Deus, não é? Não, eu orei, pode ser que, porque pode ser, tu não tem direito de falar, pode ser mais. A Bíblia não te dá espaço para tu falar, não, mas será que não é nada disso, ela tem resposta para tudo. Tu não tem direito de falar, eu acho, para com isso. O teu acho é sujo, é venenoso. A Bíblia não me dá mais direito de falar, eu acho. Eu acho não é verdade absoluta. Eu acho não é sabedoria eterna, não é santidade eterna. Eu acho sou eu. Eu não acho, está escrito. Acaba com isso. Eles ficam falando, não, a interpretação lá da tua igreja é assim, mentira, esse é espírito do cão. Só tem uma revelação aqui, que é para toda igreja. É mentira. Não concordo com você não. Quando tu fala não concorda comigo, peraí, pô. Tu não concorda comigo em quê? Alguém vai para o inferno quando fala isso. Alguém está indo para o inferno. Porque alguém está fora da palavra, a palavra não permite. Aqui a Bíblia diz, uma única fé, um Espírito, um só Senhor, é uma só salvação, não tem mistura. Essa é a mentira que estão pregando, onde o orgulho está inchando todo mundo, quem quer aparecer mais? Ninguém trata o outro como um irmão que nasceu de Deus. Há uma divisão generalizada e acreditando que vai subir, pregando mentira, edificando seus reinos, cofres cheios, tudo mentira. A Bíblia é bem clara. Claro que eu não vou vir para uma passagem dessa que vai me complicar, vai sujar minha imagem. Se eu vir para uma passagem dessa,
Que a Bíblia diz que não sou pecador, não. A Bíblia diz que eu morri para Ele. E que alguém fez essa obra na minha alma. E não fui eu. Quando eu escutei a morte dele lá na cruz e o porquê que ele morreu, por causa de mim. Não é por causa de mim, por quê? Só por causa de quê? Ele matou na cruz, presta atenção, ele me deu a oportunidade de ver. Ele me deu, então, os olhos do entendimento iluminados. Ele me deu a oportunidade de eu ver o velho homem morto lá na cruz com ele. Prestou atenção? O que é essa palavra? Ele iluminou meu entendimento e falou assim, está vendo quem tu é? O teu eu nojento, horrível. Aí é verdade. Aí ele, estou morrendo por você, estou te levando com o meu poder do amor para tu ver ele morto lá na cruz. Tu contempla isso? Tu consegue enxergar? Tu consegue enxergar o teu velho homem podre, sujo, orgulhoso, nojento, malicioso, invejoso, morto com ele lá na cruz? Tu consegue enxergar você lá no túmulo com ele, ressuscitando com ele? São poucos que podem falar que sim, que nasceu um outro homem, que a nova vida chegou, que alguém totalmente fora do padrão mundano não está mais aqui, aquele velho morreu, hoje tem um novo de pé. Os olhos da fé nos permite contemplar isso, andar em novidade de vida, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, nós também, para quê? Andemos em novidade de vida, não na velhice da letra, o velho homem morreu, amém? Sabendo isso, que o nosso, presta atenção, quem vive no pecado, quem ainda faz a sua vontade, o velho está de pé, ou não? Quem vive fazendo a sua vontade, não o que está na Bíblia, o velho ainda está de pé, não morreu. É isso ou não? Quem não está fazendo a vontade dele revelada nas Sagradas Escrituras, ali está o velho de pé. Velho de pé não tem salvação, porque o mundo espiritual chegou para nós buscarmos e pensarmos nas coisas de cima e não na da terra. Os desejos carnais, eles ficaram subjugados. Aquilo que eu posso não prejudica a minha fé, não prejudica o meu relacionamento com o Senhor, eu posso. Mas se eu viver como se Ele não estivesse falando nada comigo, eu estou condenado. Amém? Sabendo isto, em nome de Jesus, o nosso velho homem foi com Ele crucificado. O velho morreu lá na cruz. Amém? 100% ou quantos por cento? A Bíblia diz que o velho morreu. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quantos por cento do velho morreu? Segundo a Bíblia, 100. Presta atenção, no dia do julgamento, Jesus vai me olhar, não pode ter 10% do velho homem na frente dele. Pô, não é assim não, o senhor está levando a palavra muito ao pé da letra. Ao pé da letra, nem sabia que letra tinha pé. É o que está escrito. O velho foi com ele crucificado. O velho, em outro texto, me amplia mais a revelação e fala que tudo se fez novo. Então, o velho, 100% morreu. Segundo a Bíblia. Em João 12, 48, diz que nós fomos ser julgados por essa palavra. Amém? Que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Para quê? Foi com ele crucificado porque tem um propósito. Para quê? O corpo do pecado, o corpo da corrupção, seja desfeito. Com que propósito? Para que não sirvamos mais ao pecado. Não tem como. O Espírito Santo faz uma obra perfeita.
Deus, um plano perfeito. Jesus cumpriu de uma forma perfeita. O Espírito Santo vem e faz uma obra perfeita. Amém? O Espírito Santo faz uma obra perfeita porque aqueles que se convertem verdadeiramente, morrem com Cristo na cruz, têm um coração puro. E quer ver o Espírito Santo fazer a obra dele perfeita, como ele só faz obra perfeita, encontrando um coração puro. Bem-aventurados puros de coração. Quem são esses? Que se entregaram e morreram 100% na cruz. Coração puro. Caráter maduro, obra do Espírito Santo santificando. E que coração? Coração puro, totalmente entregue ao seu Senhor. Isso é coração puro, que se converteu mesmo. Agora a obra da graça, santificar, limpar cada vez mais. Aí o Espírito Santo trabalha. Mas quem diz que permanece no pecado ou não é bem assim, como o Espírito Santo vai fazer a obra? Amém? Então, tu sabe, 1 João 4,16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Amém, irmão? A primeira parte é o seguinte, glória a Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que conhecemos. Quem conhece? Presta atenção. Quem conhece o amor que Deus tem por mim? Amém? Presta atenção nisso. É o que o Espírito Santo está revelando. E nós conhecemos porque foi revelado para nós o que ele fez no único Filho por mim. Nós conhecemos, amém? E cremos no amor que Deus nos tem. Tudo é perfeito nele. Eu conheço e creio que ele provou o quanto me ama. Amém? Glória a Deus. Deus é amor. E quem está em amor, está em Deus e Deus nele. Nisto que eu conheço. Quem está em amor, o que significa isso? Sabe por que eu amo ter morrido na cruz? Porque foi o amor que fez essa obra. Sabe por que eu revelo que ressuscitei? Sabe quem ressuscitou Jesus? O amor. O amor em mim me leva para a cruz. O amor em mim me tira do sepulcro. O amor em mim me leva a amar o Senhor Jesus. E a obra do Espírito é fazer com que eu ame cada vez mais o Senhor Jesus. E a Bíblia diz em 2 Coríntios que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Essa é a maneira certa de fazer o julgamento. O que ele fez por mim, morreu, ressuscitou, viveu por mim. Amém? Jesus, o Espírito Santo faz essa obra aqui no entendimento. E derrama o amor dele aqui em nossos corações. Para quê? Porque eu vou fazer tudo por amor a Cristo. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Se ele morreu por todos, logo todos morreram. E a vida que agora nós vivemos aqui na carne, qual o propósito dele ter feito isso tudo? Para que nós não sirvamos mais ao pecado. Não viva mais para si, mas para aquele que morreu e se entregou por eles. Essa é a Bíblia. Tudo é governado pelo amor. Tu ama, tu passou a amar. E quem ama me obedece. Quem ama faz o que eu quero, quem me ama. Faz o que eu quero é o que está revelado na Bíblia. Amém? Amém ou não amém? Não é mais nada de carne que a Bíblia afirma que nós não andamos mais na carne. Prestou atenção? Romanos 8, capítulo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, para esse, mas segundo o Espírito. Por quê? A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida, que nós só podemos receber em Cristo Jesus, amém? Esse Espírito de vida só posso receber se eu morrer com Ele na cruz. Eu só posso receber Ele em Cristo. Prestou atenção, uma mensagem ou alguém falando Deus, 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 confia em Deus, estava atrás de um carro ontem, eu vi assim, nunca foi sorte, mas isso foi Deus, então Deus abençoando com o carro, não é isso?
Deus vai me curar, Deus não, confia em Deus, o negócio é ter fé em Deus. Isso não traz salvação para ninguém. Porque eu sou salvo pela fé no Senhor Jesus. Eu só recebo o Espírito Santo se eu estiver em Cristo. Morrer com Cristo na cruz e ressuscitar com Cristo na cruz. Por isso que Cristo fica um pouco isolado e por isso que o Espírito Santo nem é mencionado. Quando tu vai revelar o Espírito Santo, sabe onde é que revela o Espírito Santo? O Espírito de poder que sapateia, fala em mistério, não, mas o Espírito Santo tira o mau caráter e traz o santo. Isso é uma obra do Espírito, glorificar o Senhor Jesus. E segundo a Bíblia, o falar em língua não glorifica o Senhor Jesus, mas o viver no Espírito glorifica o Senhor Jesus. É simples assim. Amém? O Espírito Santo não vira o rosto, fala diferente, não. Ele fala explicadinho para nós vivermos a nova vida. É tudo mentira, é engano. Amém? Então eu sei que o Espírito está em mim quando eu estou imitando o estilo de vida de Jesus. Quando eu estou obedecendo Jesus. Não tem uma passagem, pastor, aonde o senhor estiver, começa a falar em mistério para trazer a salvação. Não, a Bíblia diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Fala do meu amor. É isso. Pode falar? Pode. Quietinho, sem barulho, sem bagunça. Mas de acordo com o amor do Senhor. Amém? Porque a lei do Espírito de vida, entenda, só dá para receber Espírito de vida. Irmão, um dos dons que o Senhor me deu é discernimento espiritual. Discernimento de Espírito. Eu sei que se o Espírito de vida que nós recebemos só em Cristo Jesus, eu sei onde ele se encontra. Com a iluminação do Espírito Santo, eu sei onde ele se encontra. O Espírito que testifica com o meu Espírito, se eu tenho ele, se eu sou filho. Então, se ele testifica no meu Espírito, se eu sou filho, ele pode testificar no teu se tu é. Porque se testifica se eu sou filho, ele testifica também que não é. Todos dizem que são. Não é isso? Mas essas palavras não vão me levar para a eternidade. Porque a única palavra que vai me levar para a eternidade é essa assim, ó. O próprio Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho, que eu amo Jesus e obedeço a sua palavra. Aí eu sou filho. Fora disso, esquece, não é. Porque o Espírito me leva para a palavra, para obedecer a palavra. Me fala, o Espírito me diz que eu sou santo de Deus. Aí o Espírito do mundo diz que eu ainda sou pecador. Pô, se o Espírito testifica com o meu Espírito que sou filho, em Romanos 8,14 os filhos são guiados, influenciados pelo Espírito. Então a gente tem que sair da mentira e receber essa palavra que é a verdade. Porquanto que era impossível a lei, visto o que Deus pediu na lei, era impossível, amém, irmão? Amém? Prestou atenção? Visto como estava enferma, porquanto que era impossível a lei era impossível ser praticada. Por quê? Visto como estava enferma pela carne. Amém? Presta atenção, pela carne. Aqui a terceira pessoa da Trindade não estava presente. Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, um homem natural, pelo pecado condenou o pecado aonde? Na carne, na semelhança dos homens, como ser humano. Para quê? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Quem são esses? Os que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Deus eterno, Salvador, o Senhor Jesus, olha para o cristão, os salvos, ele olha assim e contempla. Olha lá, os meus filhos, os meus salvos, os meus súditos, eles, segundo a Bíblia, não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. É isso ou não que está aqui? Viu que tantos enfeites aparecem aí para sair dessa verdade maravilhosa?
E eu vou ser julgado de acordo como está na Bíblia. Pecador, julgado como pecador. Santo, julgado como santo. O santo entra, o pecador, aqui não. Amém? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Quem nasceu de novo, quem morreu com Cristo na cruz, quem ressuscitou com Ele do túmulo, sabe como é que vivem essas pessoas? Sabe como é que elas vivem? Presta atenção. Espírito Santo revelou. A carne, não mais. Só se inclina, cede para o Espírito. Então, quando o Santo Espírito vem falar conosco, qual é o normal? Olha quem está falando conosco. Espírito Santo, então a gente faz assim e obedece. Agora, já pensou o Espírito Santo falando, ó? Eu não aceito, não é assim não. Olha. Merece ou não merece o fogo do inferno? Então, em nome de Jesus, a mentira tem que sair. E a verdade tem que prevalecer em nossas vidas. Porque a verdade é essa aqui. Sendo edificados, casa espiritual. Eu não ando mais segundo a carne. Quem quer? Sou eu ou o Espírito? Sobre o quê? Tudo. Porque agora, quem me domina? Qual é o Senhor que é o dono dessa casa? Quem manda aqui? Segundo a Bíblia, vós não sabem que vós não sois de vós mesmo. Vocês são o templo do Espírito do Deus vivo. Tem um novo dono, o qual pagou um alto preço. Entender isso, não somos donos de nós. Eu saio para trabalhar, sei que eu não me mando mais. Se eu fui para a cruz e ressuscitei com Ele, alguém pagou o resgate da minha vida. Me comprou. Eu não posso pegar nada na casa de vocês e falar que é meu. Se eu pegar alguma coisa lá e sair, vocês vão espalhar, e o pastor é ladrão. Pegou o que não é dele. Se eu morri com Cristo e ressuscitei com Cristo, o Espírito Santo mora em mim. Se eu praticar alguma coisa, eu sou esse ladrão. Como pode, tu diz que eu te comprei, sou teu dono e tu faz o que tu quer? Adúltero. Essa é a verdade da Bíblia. Não sois de vós mesmo, mas é de Deus que pagou um alto preço. Não poupou seu único filho, antes o entregou para morrer em nosso lugar.